Olá, amigo, amiga do projeto Albertão Sempre Presente. Campanha eleitoral para presidente já começou. E um dos assuntos que está na pauta é Deus e a política. Os candidatos apelam para Deus nas suas campanhas. Tem várias imagens de Deus, oração, enfim. E para conversar sobre isso, nós vamos bater um papo, conversar com o padre Paulo Adolfo, do Cefep, Centro de Formação Fé e Política, um trabalho ligado à CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Vamos ouvir o que ele diz, daqui a pouco a gente volta. Hoje vamos tratar do tema do discurso de Deus na boca dos candidatos e candidatas. Estamos em ano eleitoral. Teremos em outubro e novembro próximos eleições gerais no país, quando escolheremos nossos representantes para os executivos e legislativos federal e estaduais. Desde as eleições de 2016, um fenômeno ganhou força grande no discurso eleitoral. Foi o uso do discurso religioso no debate político. Essa tendência teve início, na verdade, um pouco antes, em 2009, quando a Secretaria-Geral de Direitos Humanos propôs o novo Programa Nacional de Direitos Humanos. E, a partir daí, foram impulsionadas as candidaturas do campo evangélico e conservador ao legislativo para tentar impedir esse tipo de programa. Mas foi em 2016 que o uso do nome de Deus chegou aos palanques eleitorais. Desde então, muito se refletiu, se falou, se escreveu, se debateu sobre este assunto. Ainda em 2018, um grupo de pastores das igrejas presbiteriana e metodista escreveram um manifesto intitulado Carta Pastoral à Nação Brasileira, na qual repudiam o uso da religião por candidatos e candidatas de tendências autoritárias. Recentemente também, os bispos católicos do Brasil, reunidos em Assembleia Geral Remota da CNBB, aprovaram a Carta ao Povo de Deus, que, entre outras coisas, também condenou o mesmo discurso. Quero aqui tentar refletir um pouquinho mais e trazer algumas informações sobre esse discurso que ganha cada vez mais espaço no debate eleitoral e que provavelmente será muito usado neste ano, nessas eleições gerais. Comecemos com uma pergunta bastante simples. Por que os candidatos e candidatas passaram a adotar a temática religiosa como discurso político? As respostas são várias, mas apontam para dois elementos. Um primeiro elemento é o aumento considerável de eleitores e eleitoras evangélicos que tendem a ter uma maior fidelidade às orientações de seus pastores e pastoras do que o tradicional eleitorado católico. Claro, a seus bispos, às suas lideranças. No entanto, eles esquecem dos apelos pela justiça social, pela caridade, pela fraternidade, pela solidariedade, feitas, claro, pelo próprio Evangelho. E então fazem esse discurso. Um segundo elemento é o baixo nível da compreensão do que seja política em seu sentido mais verdadeiro, por parte da sociedade em geral, dos cidadãos, das instituições. E então, quando não se tem um projeto de país, quando não se tem um projeto político, quando não se tem um discurso político fundamentado, é preciso usar do discurso religioso para se conseguir chegar aos eleitores e eleitoras. No entanto, o Papa Francisco, que é uma liderança reconhecida em vários campos cristãos, não só o católico, tem chamado a atenção para que os cristãos participem ativamente da política em todos os tipos de agremiações,
mas sobretudo como cristãos, defendendo os verdadeiros valores cristãos, que são a caridade, a fraternidade, a justiça social, a solidariedade. Ou seja, construir um mundo acolhedor, sobretudo para os pequenos, os empobrecidos, os mais oprimidos. O Papa também, a Igreja Católica, tem alertado, como as igrejas evangélicas, para o uso das fake news, que acontecem em toda a sociedade, mas sobretudo no campo político eleitoral. Recentemente, a CNBB lançou um projeto chamado Encantar a Política, e algumas igrejas evangélicas somam-se a esse projeto. É importante que nós conheçamos também essa proposta para podermos atuar devidamente nessas eleições, sem fazer o nome do uso do nome de Deus, mas sim falar em nome de Deus para construir uma sociedade melhor para todos e para todas. Esclarecedor, não foi mesmo? Também o Paulo nos dá duas dicas de leitura. O primeiro texto é um texto chamado Fratelli Tutti, uma carta do Papa Francisco de 2020. Outro texto, titulado Teologia da História e Ação Transformadora, dos professores Nóbrega de Lima e Andrade e Paula, publicado pela editora PUC, Rio e Letra Capital 2021. Veja também esse site, Encantar a Política. Shalom, até a próxima.